Saudações. Peço desculpa desde já pela qualidade da imagem, né? Esse horário não é tão bom para gravar, mas a gente está digamos assim, atolado aí, né? Nos conteúdos dessa quarentena, né? Então gravo esse vídeo especificamente para as turmas do terceiro período de Direito da Faculdade Evangélica de Goianésia, FASEG, né? Mantida da União Evangélica, né? Vou disponibilizar também, né, para quem mais tiver interesse, mas a princípio estou me dirigindo a vocês aí, terceiro período 2020, barra 1, né, primeiro semestre de 2020. Vamos lá. Primeiramente, fazendo uma contextualização, nossa segunda VA é o conteúdo um pouco mais da história da filosofia, certo? Vou falar dos períodos da história da filosofia grega, né, os períodos históricos da filosofia grega. A filosofia ocidental, como, né, falamos, como foi falado, ela, ela começa, né, ela é originária, tributária da filosofia grega, né? Portanto, é muito assim, para a compreensão, né, de todo o processo histórico da nossa filosofia, é importante a gente conhecer a filosofia, a história da filosofia grega. Já, né, aviso que vai ser bem, assim, bem, um tanto, diria até superficial mesmo, né? Não é objetivo aprofundar, mas só para ficar aqui claros a divisão, né, em períodos, como ela é estruturada e quais são as principais etapas, tá? As principais características de cada uma dessas etapas. Então, os primeiros filósofos, né, que nós falamos já, o Pitágoras, que cunhou o termo o termo filosofia, né, Tales de Mileto, outros, vários outros, né, Anaximandro e Anaxímenes, né, são nomes difíceis, né, dos gregos, né, e assim, Parmênides, né, você tem vários, né. Esses primeiros filósofos, eles contestavam os mitos, né, como nós já falamos N vezes, né, eles contestavam aquela visão, né, das narrativas da criação do mundo pelos deuses, né, do funcionamento dos fenômenos pela vontade dos deuses, né, das explicações míticas, né, e narrativas fabulosas com que se buscava tanto falar sobre a história da civilização, né? Tem a história do Prometeus, que foi o cara que roubou o fogo dos deuses e levou aos homens, né? Permitindo assim que os homens se emancipassem, né? Saíssem um pouco ali da aba dos deuses, né? Tavam, né? Eles eram até então assim, né? Muito, digamos assim, muito inferiores e muito, né? Então com fogo eles começam a se destacar, né? E essa é a versão, né, mítica do surgimento assim, do desenvolvimento da civilização para os gregos. Temos também a Teogonia, uma obra de Hesíodo, que ela conta a narrativa do início, né, da criação do mundo pela obra dos deuses, né? Seria como se fosse a obra da história dos deuses, a genealogia ali, né, então a Terra, Gaia, né, o céu, Urano, aí juntaram lá e tiveram os filhos titãs, que por sua vez tiveram os filhos que são os deuses do Olimpo, né? Então tudo isso está contido ali na Teogonia, que é, portanto, como se fosse assim o Gênesis dos gregos, né? Que eu digo assim, né? É o Gênesis dos gregos no sentido de que, né, a explicação da criação do mundo, certo? Portanto, né, seguindo, os primeiros filósofos, eles apenas contestavam estas visões, né, estas narrativas. Na verdade, como já foi falado e já foi trabalhado em atividades, né, avaliativas e revisão, exercícios de revisão, não houve uma ruptura assim, ó, tá, não acreditamos mais, né, e agora? Né?
Muitos filósofos talvez de fato não acreditassem nos deuses desses primeiros filósofos, né? Pelo menos não naqueles deuses daquela forma da mitologia. Eles acreditavam em forças superiores e outras, né, outras formas de divindades, né? Alguns podiam acreditar nos deuses do Olimpo, por exemplo, né, seguir a religião grega, mas falar, mas nem tudo, né, que esses sacerdotes e poetas contam é plausível. Boa parte disso aí é balela, porque eles não sabem explicar o fenômeno de verdade, né, e, né, inventam histórias. Então, assim era, né, o posicionamento desses primeiros filósofos. E assim, foi uma coisa então gradual, né, a transição do pensamento mítico para o filosófico. Uma coisa gradual e nunca tivemos assim um momento em que a Grécia falou, agora não existe mais crença nos deuses, né? A religião grega acabou. Não houve nada disso, né? O que acontecia é que as pessoas iam cada vez mais tendo acesso a informações e foram migrando mais para a filosofia, né? E lembrando que a filosofia muito, tal como a ciência hoje não consegue explicar, né? E às vezes até se volta para a religião e fala, isso aí é meio que um indício, né, da existência de uma força superior, que podemos chamar de Deus, né? Então, da mesma forma ocorria isso na Grécia. Portanto, os primeiros filósofos, voltando aqui, né, não delongar demais os primeiros filósofos eles foram conhecidos como pré-socráticos. Por vários motivos, o Sócrates é considerado um marco ali, né? Agora, esses pré-socráticos, o único elo, isso na verdade é uma classificação que surgiu depois, certo? Claro, né? E englobavam, né? Muitos, lembra que a gente falou da questão da filosofia oriental, só uma definição reducionista e genérica? Pois da mesma forma, nós temos ali muitos filósofos, né, que são, para fins, né, de facilitar o estudo, né, eles são classificados ali na categoria, né, o estudo e a análise, são classificados todos como pré-socráticos. Mas nós temos, né, pessoas tão diferentes, com visões opostas, como Parmênides, que acreditava na não contradição, no número um, né, num único indivisível, e o Heráclito, que acreditava que o mundo é feito da ação de forças contraditórias, né, que vão se transformando ao longo do tempo, né? Então eram vários, né? Tanto é que temos as escolas, né? Escola jônia, escola italiana, escola atômica, né? Que é a do quando Demócrito, né, e outros vão propor a teoria do átomo, que o mundo é feito de partículas indivisíveis, que ele chamou de átomo, né? Justamente que não se dividem, né? Esses então eram os primeiros filósofos, né? Esse grupo, conhecido como pré-socrático, eles eram conhecidos também como os cosmológicos. Por quê? Porque naquele momento ainda não se tinha muito a filosofia se debruçando sobre as questões humanas, né? Então, assim, depois nós vamos ver Sócrates, Aristóteles e outros, né? Platão, falando aí sobre questões da inteligência, questão da moral, né? Da vida em sociedade, várias, né? Abordagens aí da, da humanidade, né? Da questão humana, né? Do homem em sociedade. Porém, naquele tempo dos pré-socráticos, né? Que seria ali por volta de 700, 600, 500 a.C., né? 500 a 400 a.C. 470 é quando Sócrates nasce, né? Então, mais ou menos de 700 até 500 a.C., por aí é o período dos pré-socráticos. Depois entram os sofistas e os Sócrates, nós vamos falar disso depois. Mas esse período dos pré-socráticos, então, também é conhecido como período cosmológico. Por quê? Porque eles analisavam, eles buscavam a essência e o funcionamento do universo. Muitos deles, inclusive, propunham teorias sobre como as coisas começaram. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que tudo tinha sido originado da água, né? Ele viveu no Egito um tempo, então lá ele percebeu, né, que como tem aquele dito na história, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Então, assim, o Egito só existia e só era tão rico e abundante, né? Tinha as pirâmides, imagina, né? A
para a Grécia mais ou menos civilizada na época ainda, lá em 600 a.C., o Egito já era uma civilização velha e muito grande, né, muito rica, com muita história e com muitas coisas assim grandiosas que os gregos ainda nem, né, mal conheciam, né, não tinham na terra deles. Então Tales de Mileto via aquilo e fala, e observando a importância crucial do Nilo para a civilização egípcia, ele passou a observar, mas também quando você vai plantar água, né? Quando uma pessoa morre, o corpo perde o líquido, né? Ele acha o sangue é basicamente a água, né? Ele pensa assim, né? O conhecimento anatômico bem assim deficiente deles ainda, né? Ainda muito experimental, né? Então ele via que a água, tudo que era vivo precisava de água. Portanto, ele acreditava que a vida tinha origem na água, né? Mais ou menos certo, né? Assim como a teoria do átomo, né? Existem os átomos, mas hoje a gente sabe que eles não são mais indivisíveis. Eles têm partículas menores que ainda podem, talvez, um dia vir a ser até estudadas mais, né? Assim, em outras partículas menores ainda, né? Mas o Tales de Mileto acreditava, né, que a água era arqué. O que que é arqué? Arqué é o original, né? Lembra da palavra arquétipo, né? É como se fosse um modelo, né? Um modelo para você desenvolver em cima dele, né? Por exemplo, o arquétipo da construção. A princípio ela é assim, vai expandir, tá? Então, arqué, que esses principais procuravam. Aí nós temos Tales de Mileto, dizia que era água, Pitágoras dizia que as coisas tinham origem na matemática, né? Parmênides, né? Que era um indivisível que se dividia, né? E transformava, né? Nas outras coisas. É bem complicadinho. Outros falavam que era o apeiron, né? O ar, né? Que assim é uma coisa que você não vê, mas que não podemos viver sem, né? Então, bom, basicamente, né, essas são assim que surgiram os pré-socráticos e essas são as principais características deles, né? O que vocês mais precisam saber é isso. Eles eram conhecidos como período cosmológico porque eles procuravam, né, saber como que o universo funcionava, né, e qual que era a origem das coisas, né? Essas eram as buscas, né, destes primeiros filósofos, né? E a ruptura deles com os mitos era justamente por isso. Né? Falar, não, ó, tudo bem, os deuses podem até existir, beleza, ou outra forma de energia superior, com certeza, né? A maioria acreditava nisso, né? Mas essa coisa aí de que a chuva é porque o céu, né, tá namorando com a terra, essas explicações míticas assim, eles não engoliam mais, né? Então, por isso que eles começaram a refletir, a pesquisar, a analisar o funcionamento do universo. E esse é o ponto de origem, né, o ponto de partida da filosofia grega, que por sua vez vai dar, né, vai ser a mãe das filosofias ocidentais, ok?